Quando uma mãe vê a sua filhinha perder a audição, quando essa mãe tem uma família apoiadora e uma igreja encharcada pelo amor de Cristo, o extraordinário acontece. Que tal uma história emocionante hoje? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista. Esse é um programa da Secretaria de Inclusão junto com a TV Viva Promessa. Ele acontece às quartas-feiras, quinzenalmente, sempre às 9 horas da noite. Então, você já sabe, nós temos um encontro especial marcado aqui juntamente com você. E você é o nosso convidado especial. Aliás, você vai perceber que nesse programa todos são especiais. E que tal você fazer parte aqui desse programa, dessa missão com a gente? Você pode nos ajudar, você pode curtir, comentar o programa, compartilhar aí com seus contatos, com a sua igreja, com seus amigos, com a sua família, lá no WhatsApp da sua família, compartilha aí, vamos espalhar essa mensagem de amor, essa mensagem de inclusão para todas as pessoas. Você também pode contribuir com este programa e com todos os programas aqui da TV Viva Promessa. Sabe como? Sendo um amigo da missão. Acesse a página amigosdamissão.org. Você pode se cadastrar, você pode fazer uma contribuição financeira, algo que não seja pesado aí para você. E aí você vai estar ajudando a gente aqui da TV, vai estar ajudando a Agência Humanitária Promessista nas suas ações, nas suas atividades, vai estar abençoando muitas pessoas e eu tenho certeza que a sua vida também vai ser abençoada por causa disso. E hoje nós vamos aí começar uma sequência de programas que tem como tema Conte a Sua História. Nós vamos contar algumas histórias de algumas pessoas, histórias inspiradoras, histórias que nos edificam, histórias que nos trazem lições de vida, encorajamento, histórias lindas. Nós vamos compartilhar algumas histórias, algumas vivências que eu tenho certeza aí que vai tocar o seu coração. A gente vai fazer uma série de programas nesse tema. Esses programas vão aparecer de forma variada, não vai ser sequencial, tá? De forma variada aí entre os programas do Inclusão Entrevista. E eu convido você para acompanhar, não perder nenhum programa, que eu tenho certeza que Deus vai falar aí, dentro do seu coração, certo? Hoje nós vamos conversar com uma querida, uma irmã da nossa igreja, lá da Promessa de São Gabriel, que é a Aira. Nós estamos assim felizes, honrados de receber a Aira aqui nos nossos estúdios, diretamente de Minas Gerais. Aira, seja muito, muito bem-vinda, Aira. É uma alegria ter você aqui para conversar e contar um pouquinho aí da sua história pra gente. Eu que agradeço, Fico muito feliz. A paz do Senhor a todos. E posso aproveitar nessa oportunidade para contar um pouquinho da minha história. Pode. Aira, eu não sei se eu falei, mas a Aira é da Promessa de São Gabriel, eu falei? Irmãos de São Gabriel, um abraço para todos os irmãos de São Gabriel e eu preciso dizer, Aira, um abraço para a Sara. Sabe a Sara? A Sara é a cunhada da Aira, ela é intérprete de Libras. Foi através da Sara que eu tive contato com a Aira, com toda essa história linda que a gente vai contar para vocês. E a Aira, sim, é o pivô de muitas ações, né? Então, Aira,
Aquele beijo para você, aquele abraço aí, quem sabe um dia a gente se encontra também. Então, Aira, vamos aproveitar e vamos conhecer então um pouquinho você, quem é a Aira. Conta um pouquinho pra gente então da sua história e como é que a surdez entrou na sua vida, na vida da sua família e também na vida da promessa lá dos irmãos de São Gabriel. Eu me chamo Aira, eu tenho 29 anos, eu sou casada há 12 anos, eu tenho 2 filhas, uma chama Maria Vitória, ela tem 12 anos, e a mais nova chama Ana Rosa e tem 7 anos, né? Somos da Promessa São Gabriel. E a surdez, ela entrou nas nossas vidas, né? Na vida da minha família, com minha filha mais nova, né? Ana Rosa. Ela nasceu saudável, ela sempre desenvolveu super bem, mas ela aos 2 anos, ela precisou ficar internada. Ela contraiu um vírus do beijo. O nome médico chama mononucleose like. Aí, né, no caso dela, o caso se agravou, ela precisou ficar internada e teve complicações, né? E foi daí que ela teve, né, a perca da audição. E eu já conhecia, né, a igreja de São Gabriel, assim, desde pequena. Meu irmão congrega lá há muitos anos e eu conheci lá quando era o pastor Essueiro ainda. E ele, né, fez alguns estudos, né, com a minha família e eu fui passar a frequentar a igreja. Foi assim que a Ana adoeceu. Aí quando ela, né, foi para aquele processo todo de recuperação, a gente começou a congregar mesmo lá. Então foi as duas coisas junto, né, foi o processo de recuperação e a gente ingressou, né, na igreja da Promessa. Então, quando ela começou a se recuperar, você estava também se firmando lá na promessa de São Gabriel, não é verdade? Isso. E Aira, me fala, nesse período, né, porque eu imagino que teve um impacto muito grande na vida de vocês, né? A Aira tinha 2 aninhos, 2 aninhos a criança já consegue falar alguma coisinha, né? Ela ouvia. Enfim, foi uma mudança muito importante, muito impactante, né? E nesse período que estava acontecendo isso, né? Enfim, ela passou de uma criança que ouvia para uma criança que agora tinha uma surdez, né? Qual foi para vocês o enfrentamento mais difícil, né? Qual foi a parte mais difícil que vocês enfrentaram e o que te ajudou? O que ajudou vocês a superarem essa dificuldade, essa fase da vida de vocês? Bom, o momento mais difícil é a gente aceitar a surdez. Porque sonha, né? A gente faz planos para os nossos filhos, a gente passa por um luto. Sem dúvida, assim, o apoio da família, né? Dos amigos, da igreja, né, que sempre esteve orando por nós quando ela estava internada. O caso dela foi muito grave. A Ana é um milagre. Não era para ela estar viva. Então, assim, a surdez em si, quando a gente recebeu o diagnóstico, a gente ficou, né, assustado. Mas, assim, só da gente ter ela, né, viva, a gente viu que ela era um milagre de Deus. Foi assim, a gente viveu aquele período mesmo de luto, de aceitação, né, de entendimento. E assim, Deus, através do que a gente passou, Deus falou muito comigo, Ele trabalhou muito na minha vida, porque eu não me sentia digna, eu me sentia inferior. Então, assim, Deus falou muito, muito, muito ao meu coração. Então, através desse episódio, né, de ter acontecido isso com ela, eu acho que Deus me ensinou muito através disso. Então, a gente conseguiu, né, superar, passar por esse momento difícil. E a questão da surdez é etapas, né? A gente aceita, depois busca, né, informações. E a igreja sempre teve ali, né, mesmo não sabendo também as informações, sempre teve, né, nos abraçando, nos acolhendo, orando, percebendo, né, que muitas das vezes a gente estava necessitando mesmo, às vezes, só de um carinho, de uma oração.
Então, ali é importante, né, a igreja sempre estar ali nos apoiando, entender também. E quando nós fomos para a igreja, a Ana não parava quieta dentro da igreja. Cada hora ela estava de um lado de alguém. Então, assim, as pessoas entendiam que, tipo assim, deixavam ela confortável no ambiente. Então, aquilo ali também nos trazia paz, para poder sentir vontade mesmo de estar voltando à igreja, né? Porque foi um momento difícil e a gente conseguiu, né, prosseguir e não parar de ir à igreja. Nossa, que história fantástica, né? Olha só o que a Aira está trazendo para a gente e como é importante o papel da igreja, né? A Aira está falando para a gente que é o apoio da família, que o apoio da igreja, de estar junto com ela, a palavra de Deus, né? Ela ouviu a voz de Deus, Deus trabalhou no coração dela profundamente. Olha só que coisa maravilhosa, como a palavra de Deus é poderosa, porque é muito impactante para a mãe, para os pais, para a irmãzinha dela, né? Ter que se adaptar a essa realidade não é fácil, né? Dela perceber a mão de Deus salvando a vida da filha dela, perceber que Deus estava com ela nesse processo todo. E a igreja, olha o papel da igreja, né? Que ela fala que a Ana corria de um lado para o outro, a igreja também não entendia muito, mas a igreja sabia o que fazer, porque a igreja apoiava, né? A igreja acolhia, e isso trazia paz ao coração dela. Olha só, Deus usando a igreja para apaziguar o coração dessa mãe, para trazer paz nesse momento aí de muita turbulência. Como é importante a comunidade de fé e a relação com a igreja, né? E eu fico imaginando assim, para Ana, né? Para Ana Rosa, com certeza esse enfrentamento foi impactante para ela também, foi difícil para Ana. Como ela é pequenininha, às vezes, né? Difícil saber, difícil ela conseguir dizer. Mas, na sua opinião, como que a Ana Rosa conseguiu assim se reorganizar na vida, né? Agora a Ana já está maiorzinha, vocês já convivem com essa realidade, já estão mais adaptados, né? Mas para você, o que foi fundamental para que a Ana também conseguisse aí continuar se desenvolvendo e caminhando da vida, apesar de agora ter um enfrentamento da surdez? Olha, eu acredito que para ela foi difícil também. Ela sempre foi muito alegre, muito dada, mas eu acredito que ela superou da melhor forma. Ela me fez levantar para buscar o melhor para ela. E foi a comunicação com a Libras, né? Ela teve o contato e em si, assim que a gente recebeu o diagnóstico, né, da surdez, porque ela ficou um período dos 2 aos 3 anos fazendo exames, né? E como ela tinha muita infecção no ouvido, a gente não conseguia fazer um exame específico, né? Para poder detectar qual que era a perda da audição. E então a gente conseguiu fazer esses exames depois de quase 1 ano. Então, aos 3 anos que a gente recebeu esse diagnóstico mesmo da surdez profunda. E aí que a gente, né? Eu falei, não, a gente precisa de comunicação, né? Deus usou uma fonoaudióloga lá do Hospital das Clínicas falando, né, mãe, não espera, porque ela é candidata ao implante coclear, mas não espera que ela... a gente não sabe quanto tempo que vai demorar, então você precisa de uma ação com ela. E uma comunicação que a Libras, ela não vai atrapalhar ela de evoluir posteriormente na fala, né, se ela for usuária do implante, ela vai conseguir trabalhar das duas coisas, né, implante e Libras, né, se for da preferência dela, da família. E foi isso, né, ela teve esse contato com a Libras, a gente conseguiu evoluir mais tranquilo, mas assim, por ela sentiu, né, no começo, ela ficou bem agitada, mas ela continuou, né, sorrindo, brincando. Criança, né, eu acho que criança é mais natural, demonstra de outras formas, né.
Criança é mais resiliente, né, Aira? A criança, ela consegue se adaptar melhor a novas realidades, e quando ela tem uma família que apoia, né, e que busca os recursos, que nem você falou, Aira, olha que importante também para a gente ficar bastante atenta. A Aira falou que Deus usou uma fonoaudióloga que orientou ela. E ela seguiu a orientação da fonoaudióloga. Então, olha só, Deus usa esses profissionais também, e como se fossem anjos na nossa vida, né, Aira? Vão nos orientando e a gente vai seguindo, né? Seguindo adiante e conseguindo avançar. E graças a Deus, a Ana conseguiu aí se reestruturar na vida com a Libras e toda a família, né? Não é verdade? E conta uma coisa pra gente, nesses tempos, nessas situações de dificuldade, assim, nesses enfrentamentos, como vocês enfrentaram, que foi a chegada da surdez na vida de vocês, né? Na vida da Ana Rosa, o que a família faz que ajuda? E o que a família faz que de repente até atrapalha, que não seria legal fazer, na sua opinião? Dá uns conselhos aí pra gente nesse sentido, Aira. Olha, com certeza é buscar toda e qualquer informação, né? Seja ela Libras ou a ajuda do aparelho auditivo, porque pois através dele a gente consegue caminhar, né? Nos dá a direção, né, o norte, e eu acho que o maior erro é omitir, ou às vezes a família não aceitar, né, sempre buscar essa ajuda para ter uma evolução, porque eu acho que quanto mais demorar, igual quando eu fui numa consulta médica com ela, o otorrino falou que ela estava com a surdez, né, profunda, e que ela era candidata a coclear. Eu lembro que eu chorei a noite toda, e eu ficava assim, que eu já tinha ido lá e visto crianças, né, com um implante. E, assim, eu achava que ficava enfiado na cabeça o tempo todo, e eu ficava, meu Deus, eu não... Assim, eu acredito, eu ficava assim, não sei se é preconceito, mas eu ficava assim, não, eu não quero que minha filha use aí. E, assim, eu lembro que eu chorei a noite toda, eu ficava assim, não, eu queria que ela voltasse a ouvir, assim, né, tinha que ela voltar a ouvir sozinha, mas conforme, né, os médicos iam explicando, dando as informações, eu fui entendendo, né, que realmente ela ia ser necessário ela fazer uso do implante, e como ela nasceu ouvinte, ela ia ser, né, ia receber esse benefício de poder voltar a ouvir, mas ela também teve a opção também da Libras, então hoje ela faz uso das opções. E ela se sente super livre. E ela tem hora que ela fala, tem hora que ela usa da Libras. Então isso não impede ela de comunicar. Que bom. A gente fica muito feliz em saber que a Ana Rosa, ela está conseguindo então caminhar, vocês também. E uma coisa muito interessante que eu já vi na história de vocês é o apoio da igreja. Então, eu queria perguntar para você, né? Qual que foi o papel da igreja, né? Qual tem sido, de repente, o papel da igreja na vida de vocês lá, dos irmãos da promessa de São Gabriel? O que eles fizeram na vida de vocês que você acha assim que fez toda a diferença para que você estivesse aí caminhando na vida, caminhando na fé com Cristo, com a sua família, com a Ana Rosa, enfim, qual que foi o papel da igreja na sua avaliação? O papel da igreja, ele é sempre muito importante, né? Ele faz toda a diferença, né? É aquele sentimento de saber que a gente não está sozinho, a gente se sente acolhido, e Deus, ele é Deus de detalhes, porque antes mesmo da Ana, né, perder a audição, a minha cunhada já sabia Libras, né? O pastor Silvano, se eu não me engano, eles começaram a fazer um curso básico, então ele sabia alguns sinais. A igreja também tinha um grupo de louvor, né, que é no escuro, né, faz mãos que adoram, então usava alguns sinais da Libras. Eu acho que Deus já estava preparando já
aquele ambiente para receber, né? E com a chegada da Ana, despertou, né? Ainda mais esse ministério, né? Que não é fácil, que precisa mesmo de uma atenção, né? A mais, não só no caso da surdez, mas é o que a gente vê hoje, né? Puxa, a gente fica muito emocionado em te ouvir falar assim. Eu tenho certeza que os irmãos da Promessa de São Gabriel também devem ficar. Gera um impacto na gente que faz parte de uma igreja, independente se for da Promessa ou não. Quando ela fala que a igreja fez ela se sentir amada, a família dela, né? Então, olha que papel importante. E ainda ela falou o seguinte, que Libras não é fácil. Não é fácil, mas a Igreja de São Gabriel, ela começou a todos aprenderem a língua de sinais para incluir a Ana. A gente vai deixar algumas imagens para vocês verem desse processo lá na Promessa de São Gabriel. E uma outra coisa que a Aira falou, que tocou no coração dela, é que a igreja já estava um pouco envolvida, né, com esse processo, como se Deus já estivesse abrindo caminho para a chegada da Ana Rosa, para esse olhar da igreja, para essa mudança aí da igreja, uma igreja bilíngue, né, Aira? A Igreja da Promessa lá em São Gabriel, talvez seja a primeira igreja bilíngue das nossas igrejas aí adventistas da Promessa. Parabéns a Sara, você e a todos os irmãos, ao pastor Silvano. É Silvano, né? Ou é Silvânio? Eu lembro de conversar com ele. Silvânio? Eu lembro de conversar com ele em 2020. Ele já falando da Ana Rosa, já compartilhando da preocupação dele como pastor, de conduzir ela também, né, lá no Ministério com Crianças e Adolescentes. E hoje a gente vê que até as crianças lá também já estudam a Libras lá junto com a Ana, né? E aí ela fica completamente inserida em todos os espaços da igreja. E isso é muito lindo de ver. E pensando nisso, Aira, na sua opinião, a Ana Rosa é uma menina assim muito querida e amada lá na Promessa de São Gabriel? O que você acha? Qual a sua opinião? A gente recebe muito amor, né? Muito amor, carinho. Ela se sente confortável com todos. Ela tem alguns irmãos, né, que quer comunicar com ela, pergunta os sinais. A Ana é muito despojada, ela mesma ensina alguns sinais. Se a pessoa faz algum sinal errado, ela ri. Ela é bem... ela gosta de rir das pessoas. E assim, eu sinto, né, o impacto que eu sinto, que a comunicação, ela não pode ser uma barreira, né? Para adorar, louvarmos o nome do Senhor. A gente pode fazer isso junto, né? Ouvintes, surdos. A Ana ali, ela se sente livre e à vontade. Então, a gente tem que fazer, né? Fazer acontecer. Se esforçar mesmo para fazer com que eles se sintam, né, à vontade, livre e acolhido dentro da igreja. Lindo isso que a Aira falou. Gente, a cada inclusão entrevista, eu sou a primeira que fico assim extremamente impactada e fico assim com o coração desejoso que você também seja aí na sua casa, onde quer que você esteja, entrando em contato com esse conteúdo. Olha o que a Aira falou. A comunicação não pode ser uma barreira. Ela não pode ser uma barreira para os relacionamentos interpessoais, ela não pode ser uma barreira para a gente adorar a Deus, estarmos juntos na presença dEle. Ela não pode ser uma barreira para que o Evangelho alcance o coração das pessoas. A comunicação não pode ser uma barreira, muito pelo contrário. Ela tem que nos aproximar
das verdades do reino, nos aproximar uns dos outros. Olha que coisa fantástica. E a gente precisa se esforçar, né, Aira? A gente precisa se esforçar, sim, para que a comunicação nunca seja uma barreira aí na nossa realidade, nas nossas igrejas e onde quer que a gente esteja. Vamos nos esforçar porque vale muito a pena. Aí uma curiosidade, tá, Aira? Que eu fiquei imaginando aqui, porque você tem 2 meninas. E eu esqueci o nome da sua mais velha, ela tem 12 anos, né? Isso, Como ela que é o chama nome Maria dela? Vitória. Maria Vitória. Então você tem Maria Vitória e Ana Rosa. Como que é o relacionamento delas duas? Elas se dão bem? Como que é isso, né? Elas conversam em Libras, elas discutem em Libras. Como que funciona isso lá em casa? Conta pra gente. É até engraçado de falar, porque, assim, elas têm uma boa comunicação. A Maria, ela aprendeu Libras muito rápido, né? A criança tem essa facilidade. Uhum. A Maria é mais calma. A diferença das duas é 5, quase 6 anos, né? Então, a Maria, eu falo que a Maria é a água, né? E a Ana é o fogo. E a Ana é muito... Ela gosta de brincar, ela não fica parada, né, 1 minuto. E ela gosta de cutucar a irmã, e elas brigam o tempo todo. E à noite dormem junto. Então, só isso já vê, né, que não é fácil, mas assim, elas conseguem ter essa comunicação, esse elo, né? Eu acho que todo irmão briga, mas as duas é demais. Olha só, a surdez também não é uma barreira para que os irmãos se enroem, né? Para que os irmãos sejam irmãos. Isso é muito lindo. Agora, a gente está caminhando para finalizar a nossa conversa. E aí, para a gente concluir, eu queria te pedir para deixar 2 mensagens aí, do fundo do seu coração de mãe, né? Seu coração de Aira, que passou por toda essa experiência junto com a sua família. Então, eu gostaria que você pensasse aí na sua igreja local, nos seus irmãos. Tenta lembrar aí do rostinho deles, né? Imagine eles e deixe uma mensagem para os irmãos de São Gabriel, para a promessa lá de São Gabriel. Que mensagem você poderia deixar para eles? E eu vou te pedir para deixar uma outra mensagem. Uma mensagem para todos os irmãos da promessa que estão te ouvindo agora, estão conectados com você, que não são da Igreja de São Gabriel. Que mensagem você poderia deixar para eles também? E, enfim, para os demais, né? Para todos que estão conectados com a gente. Eu gostaria, né, de agradecer o amor de sempre, agradecões, nos sustentaram, né, e pelo esforço, né, de cada um, tentar se comunicar com a Ana e que a igreja continue, né, se empenhando e que desista, né, da Libras, né, para se fazer se comunicar mais com outros surdos. E para os irmãos, né, que estão conectados, eu quero uma passagem bíblica e um pedido. Está em Filipenses, capítulo 2, versículo 11, diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os cristãos devem resplandecer. Se vocês puderem de alguma forma ajudar, se não forem na evangelização, ajude em oração, pois são almas que precisam receber a salvação. Gente, difícil ser apresentadora desse programa, viu? Tá difícil, né? Toda língua confessará. Então, os surdos também vão confessar naquele dia que Jesus Cristo é o Senhor. E a nossa missão como igreja, aí como a Aira colocou, é orar e fazer aquilo que tiver na medida do possível para cada um de nós, né? Talvez não esteja aí na medida do seu possível agora aprender língua de sinais, mas você pode orar.
E se tiver aí, se você puder aprender língua de sinais, por favor, aprenda. Nos ajude também a trazer o povo surdo para confessar Jesus, porque a palavra de Deus diz: toda língua confessará. Que sejamos esses canais de bênção para a vida de famílias como a família da Aira, como a família da Ana Rosa, da Sara, que é tia da Ana Rosa, como os irmãos da Promessa de São Gabriel. E já falando, se você é surdo, mora perto aí de São Gabriel, em Minas, pode ir lá na Igreja de São Gabriel, com certeza você vai ser bem recebido, bem acolhido lá por essa igreja, que já é uma igreja aí caminhando para ser uma igreja bilíngue, tá? E que nós possamos levar essa mensagem no nosso coração, essa história, e fazer aquilo que o Senhor com certeza vai colocar no coração de cada um, tá? Para que o nome dele seja glorificado. Muito obrigado, Aira, por ter compartilhado a sua história com a gente. Que Deus continue abençoando você, sua família, suas meninas, tá? E todos os irmãos da Promessa de São Gabriel. Eu espero que essa história tenha abençoado a sua vida. E se abençoou, não esqueça de compartilhar. Um grande abraço para você e até o próximo Inclusão Entrevista, se ele quiser.